Agora imagina um mundo onde os jogos são tão realistas que você sente até o vento no rosto, onde cada batalha parece acontecer bem diante dos seus olhos. Agora imagina um cara que, em vez de jogar os melhores jogos desenvolvidos até então, joga apenas aqueles mais lixos com os gráficos mais ruins, com as histórias mais horríveis. Bom, esse é o espírito do nosso protagonista do anime Shangri-La Frontier, um anime que mistura humor, emoção e muita aventura, com uma pegada que vai conquistar qualquer fã de MMORPG. Na verdade, esse anime é tão bom que eu acho que ele vai conquistar qualquer fã de qualquer coisa. É muito divertido. E hoje nós vamos mergulhar junto no primeiro episódio de Shangri-La Frontier, o anime dos jogos ruins que se transforma no anime dos jogos bons, um anime que já chegou metendo o pé na porta e mostrando que não veio para brincadeiras. Se prepara porque a jornada começa agora. O episódio começa apresentando o nosso protagonista, Hakuro Izotomi. Mas no mundo dos games, como todos nós sempre temos um apelido diferente, o apelido dele é Sunraku. Agora fala pra mim qual é o seu nome nos jogos, comenta aqui embaixo pra mim que eu quero saber o seu nome. Mas enfim, cara, esse jogador é diferente de tudo que você já viu. Enquanto todo mundo corre atrás dos melhores gráficos, das experiências mais imersivas, dos jogos mais caros e bem desenvolvidos, o nosso protagonista vai completamente ao contrário. O Sunraku mergulha de cabeça nos piores jogos que você imaginar. Aqueles que têm o gráfico mais lixo, aqueles jogos quebrados, cheios de bugs. Aqueles jogos que eram tão ruins que foram lançados no lago do esquecimento. São esses os jogos que o nosso protagonista se desafiava a zerar. E a pergunta é por quê? Bom, a resposta é mais simples do que isso. É porque o Sunraku adorava desafios. E ele sente prazer em superar dificuldades absurdas, tais dificuldades que ele só encontrava nesses jogos horríveis. Coisas que fariam qualquer jogador iniciante guardar esse jogo na gaveta e deixar juntar teia de aranha. Bom, pro Sunraku, quanto mais injusto, quanto mais desbalanceado e quanto mais bugado o jogo, pra ele era melhor, que teriam mais desafios para ele tentar superar. É como se ele tivesse um instinto de sobrevivência gamer para tentar superar todos esses desafios. E isso já diz muito sobre a personalidade do nosso prota ao longo do anime. Ele é um cara competitivo, determinado e completamente insano quando o assunto é superar os seus limites e dificuldades. E logo depois dessa introdução, a gente vê o Sunraku terminando mais uma das suas maratonas insanas. Ele acaba de zerar um jogo que é, sem exagero, um desastre digital. Um game horrível, cheio de bugs e com NPCs que travam no meio do caminho, sem falar dos monstros sem lógica alguma. É um tipo de jogo que eu teria deletado no primeiro dia. Mas enfim, já deu para vocês entenderem que o nosso protagonista é um amante desses jogos horríveis, tá? Então isso já ficou fixado na nossa cabeça. E quando o nosso prota termina esse jogo horrível, ele comemora como se tivesse conquistado uma façanha que ninguém mais alcançaria. Quando a tela do fim aparece, ele dá até um suspiro. Ele estava aliviado. E ele disse que agora sim, depois que superou esse desafio, ele merece alguma coisa de verdade. E é aí que vem a grande virada. Sunraku vai até a loja para procurar um novo game ruim para jogar. Mas ele acaba se convencendo de jogar o Shangri-La Frontier, um jogo com mais de 30 milhões de jogadores ativos. Sem falar da fama de ser um jogo simplesmente perfeito. Nada de bugs, nada de falhas grotescas, nada de NPCs bugados, só uma experiência imersiva linda e desafiadora do jeito certo. Agora você imagina o hype. O cara tava jogando aqueles jogos horríveis na época do PlayStation, os primeiros games que existiram aí, sei lá, e agora do nada ele vem para um jogo do PlayStation 5 com gráficos melhorados, uma experiência imersiva, um negócio totalmente diferente. Mas, conhecendo o nosso protagonista, será que ele vai jogar esse jogo na calma ou será que ele vai transformar tudo em um campo de guerra? Bom, vem comigo, eu vou te contar o resto da história. Enfim, chega o grande momento. Sunraku coloca o visor de realidade virtual e mergulha no universo de Shangri-La Frontier. E meu amigo, que cena, hein? A animação aqui dá um show com aquele clima de grandiosidade que faz você sentir até que também está entrando no jogo. E de repente, quando ele abre os olhos,
ele se depara com um mundo imenso, cheio de detalhes, cidades colossais no fundo, florestas vibrantes, um céu azul infinito e criaturas andando por toda parte. É simplesmente um paraíso gamer. Cara, vou falar na minha opinião, quando eu assisti esse anime e vi esse jogo, eu fiquei babando, eu fiquei com briga de poder jogar um jogo desses. Tanto que no outro dia eu fiquei procurando todos os tipos de jogos que tinha de MMORPG para tentar achar alguma coisa parecida com Shangri-La. E você que já assistiu esse anime, conta aqui pra mim qual foi a sua reação quando viu esse universo do jogo. Cara, muito da hora, dá uma vontade de jogar um jogo nesse naipe. Mas, enfim, e você sabe qual é a primeira coisa que o nosso protagonista vai fazer? Bom, quem conhece jogos já sabe, ele vai criar o seu próprio avatar. E obviamente ele criou um personagem totalmente fora do padrão. Nada de armadura épica, nada de visual estiloso. Ele começa do jeito mais básico possível, só de cueca e com uma máscara de pássaro na cara. E o porquê ele faz isso? Bom, porque ele é esse tipo de jogador, com zero frescura e só adrenalina. Enquanto qualquer um de nós passaria horas montando seu personagem, estilizando a roupa, a armadura, não sei o que mais, pro Sunraku tava tudo bem o personagem do jeito que tava. Ele somente pensa numa coisa: se for pra jogar um jogo bom, então eu vou jogar no modo hardcore. E assim ele faz. E agora que ele já está oficialmente dentro do jogo, já está com o seu personagem caracterizado, ele começa a andar pela floresta para explorar o mundo de Shangri-La Frontier, o jogo com 30 milhões de jogadores ativos. Inclusive o anime faz bastante questão de dizer que tem 30 milhões de jogadores ativos. E inclusive eu faço um desafio para essas empresas idiotas de jogos criarem um jogo de Shangri-La perfeito igual esse anime. Aposto que é o sonho de muita gente que isso aconteça. E em determinado momento ele encontra os seus primeiros inimigos. E adivinha que tipo de feras místicas que eram? Eram os tais dos coelhos vorpais, uns coelhinhos fofinhos, mas absurdamente fortes, rápidos e cruéis com jogadores novatos. Só que o nosso prota aqui vem dos piores jogos já criados pela humanidade. Ele já está acostumado a passar por dificuldades e bugs. Então ele encara essa situação com os coelhinhos de forma confiante. Ele sabe que se conseguiu sobreviver a tantos jogos ruins, aqueles simples coelhinhos da primeira fase do jogo, vamos dizer assim, não seriam dificuldade para ele. Mas mesmo assim ele ainda leva uns bons golpes dos coelhinhos, mas no final ele consegue vencer. E a sensação que ele fica é clara: esse jogo aqui não tem nada de facilidades não. Aqui cada passo é um teste de habilidade, paciência e criatividade para sobreviver. E essa cena é até hilária se você parar para pensar, porque o nosso protagonista Sunraku chega falando: isso aqui é só um tutorial, esses coelhinhos, e de repente ele quase toma uma surra. Mas o nosso Sunraku aqui vai usar toda a sua experiência em jogos lixos para se sobressair e sobreviver nesse jogo que não tem nada de gentil. Mas depois do nosso prota levar alguns golpes na porradaria sincera com os coelhos, ele começa a jogar a sério e analisar os movimentos e os golpes daqueles coelhinhos. Ele analisa o padrão de ataque, a velocidade e os movimentos, até que em determinado momento ele começa a enxergar os seus pontos fracos e as suas brechas e começa a atacar para vencer os seus inimigos. Mas enfim, depois de muito esforço, muita análise e muita evolução por parte do nosso prota, ele consegue derrotar um daqueles coelhinhos. Mas não sem antes ficar todo quebrado, ele realmente toma uma surra do coelhinho fofo. E depois dessa luta ele começa a refletir sobre como o jogo parecia inofensivo e parecia gentil, mas na verdade é muito mais complexo do que parecia à primeira vista. Não é à toa que é o jogo perfeito, com 30 milhões de jogadores ativos. Realmente o jogo é muito complexo. No final do episódio, o sistema do jogo começa a enviar algumas mensagens enigmáticas e alguns sinais estranhos. É como se o mundo estivesse testando o Sunraku e mostrando que o jogo ainda tem muito mais coisas ocultas escondidas por trás do que todos veem. E ele sorri todo animado, porque nada o deixa mais feliz do que descobrir os segredos mais difíceis e superar os desafios mais difíceis que nenhum outro jogador conseguiria. E agora eu quero saber de você que assistiu o vídeo até aqui. Você já conhecia Shangri-La Frontier? Já conhecia o nosso prota Sunraku? Ou você ainda não conhecia? Esse é o primeiro contato que está tendo com essa obra? Conta aqui pra mim nos comentários. E também eu quero que você me dê o seu feedback. O que você achou desse
desse primeiro episódio da série de Shangri-La Frontier. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha para eu saber que vocês gostaram. E assim eu continuo trazendo mais episódios, não só desse, mas de outros animes também. E comenta pra mim também aqui embaixo se vocês estão tão hypados quanto eu para a próxima temporada desse anime, que conquistou um lugarzinho especial no meu coração. E para finalizar, se você chegou no vídeo até aqui, e se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque você se distraiu pelo menos um pouquinho. E se foi esse o caso, eu já peço que você se inscreva também aqui no canal para você não perder outros vídeos como esse. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo e tchau!